E o nível do Guaíba, em Porto Alegre, baixou aproximadamente 20 centímetros nas últimas 24 horas. Na atualização mais recente, divulgada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no início da tarde, o nível era de 5 metros e 7 centímetros. Na manhã de ontem, a medição apontava 5 metros e 28 centímetros. Mesmo com essa redução, o Guaíba continua 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. O gráfico disponibilizado pela Secretaria mostra o histórico de medições ao longo dos últimos dias, começando no dia 3 de maio, às 3 da tarde, quando o Guaíba estava com 4,58 metros de água, e chegando ao dia de hoje, às 2 da tarde, quando foi registrada a última medição de 5 metros e 5 centímetros. É importante a gente observar que um pouquinho mais cedo, à 1 da tarde, a medição foi de 5 metros e 5 centímetros, ou seja, o nível do Guaíba voltou a subir um pouco com a chuva dessa tarde. E para a gente entender como isso impacta o cenário para a população, nós vamos agora falar com o Walter Colichon, que é doutor em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, antes de tudo, muito obrigada pela participação aqui, por vir trazer esses esclarecimentos para a gente. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas questões aí. Professor, a gente viu que nos últimos dias tiveram alguns dias de sol, né? O tempo abriu um pouco em Porto Alegre, mas por que o processo de esvaziamento do rio ele continua tão lento, mesmo depois de alguns dias sem chuva? A geografia da bacia hidrográfica do Rio Guaíba e da Lagoa dos Patos, ela tem essa característica. A gente tem no norte do estado, a gente tem grandes montanhas, né? E de onde a água desce com uma velocidade alta. E ela chega, então, no que a gente chama de planície central, ao longo da qual escoa o Rio Jacuí e, finalmente, ao Guaíba, né? E aí, nessa região, a gente está a mais de 200 quilômetros da foz, ou do oceano, e já está numa cota muito baixa. Então, a declividade, quer dizer, a energia que a água pode ter para escoar até o oceano é muito pequena. Então, ela se acumula nas planícies da Depressão Central e no entorno de Porto Alegre também, que são zonas muito, muito baixas, também ao longo da lagoa, né? E dali para chegar ao oceano, ela se desloca com muita lentidão, então ela se acumula, e por isso o nível demora bastante a baixar. Ao mesmo tempo, a gente tem vazões ainda bastante altas nos rios, né? Porque a chuva que atingiu as bacias hidrográficas desses rios, ela foi realmente muito, muito intensa. Feito funil também, que é feito por quando essas bacias desaguam no Rio Guaíba, né, pelo menos 5 bacias desaguam ali, elas fazem um efeito funil que também dificulta o escoamento dessa água, né? O senhor pode explicar esse processo para a gente, por favor? Sim, o Guaíba, ele recebe água do Rio Jacuí, que por sua vez recebe água do Rio Taquari, do Rio Caí e também do Rio dos Sinos, né? São os maiores rios que contribuem para esse local, né? E então existe que a gente poderia chamar de efeito funil, porque toda essa água tem que passar em frente de Porto Alegre, né? Quando a chuva atinge apenas uma dessas bacias, a gente tem, então, cheias pequenas, mas nesse caso que a gente teve foi a chuva atingindo no mesmo evento todas as bacias que contribuem para o Guaíba. A gente teve a maior enchente da história no Rio Taquari, a gente teve a maior enchente da história no Rio Pardo, a gente teve, talvez, não tenho certeza disso, mas muito provavelmente sim, a maior enchente da história no Rio Jacuí. E chegando, então, no Jacuí, onde junta com esses outros rios, a gente teve também a maior enchente da história. No Rio Caí, eu não tenho certeza disso, mas me parece também que foi a maior da história, se não a segunda maior. Ou seja, a gente teve um sincronismo dos piores eventos em várias bacias que chegam até Porto Alegre. E isso resultou, no fim das contas, no pior evento da história de Porto Alegre, pior evento hidrológico da história de Porto Alegre.
né, superando a marca anterior, que era de 1941, que era tão alta que algumas pessoas nem acreditavam que realmente tivesse acontecido, né? Tem uma soma de eventos trágicos, né, professor? Tem a questão do vento também, que influencia bastante nesse momento, né? A direção em que o vento está soprando nesse momento também acaba dificultando esse processo de escoamento da água, né? Vento, felizmente, ainda não teve um papel muito relevante nesse evento, né? Enquanto que o nível da água estava subindo, a gente teve ventos de pouca intensidade, porque mesmo que a direção venha a ser sul em algum momento, mas se a intensidade for baixa, velocidades baixas do vento, a interferência do vento é pequena. Mas se a gente tiver um vento do quadrante sul, soprando de sul para norte, portanto, sobre a Lagoa dos Patos, ao longo de um dia inteiro, com intensidades da ordem de 60 quilômetros por hora, aí a gente pode ter uma sobrelevação, quer dizer, um aumento relativamente rápido do nível d'água em Porto Alegre, né? Chegando talvez a algumas dezenas de centímetros nesse caso, né? Isso pode parecer muito, né, mas não é uma coisa tão rara em Porto Alegre. Na cheia que a gente teve em novembro do ano passado, essa cheia foi intensificada justamente pelo vento sul, que soprou durante uma madrugada inteira, com uma intensidade muito alta, né, chegando a essa ordem aí de 60 quilômetros por hora. Não é isso que está acontecendo agora. A gente tem uma passagem numa frente, mas é relativamente rápida. Não está sendo previsto um vento muito prolongado, felizmente, entre hoje e amanhã, e também não tão intenso assim, né? Mas ao longo da próxima semana tem sim algumas previsões que não são tão positivas assim, de duas formas. Uma é que tem chuva prevista para o final de semana na bacia hidrográfica e tem também vento de sul previsto para período ali de segunda, terça-feira da semana que vem. O que precisaria acontecer nesse momento para que a água começasse a baixar consideravelmente, professor, para melhorar essas previsões aí para os próximos dias? Em primeiro lugar, precisaria não chover, né? Em segundo lugar, a gente precisaria ter condições de vento adequadas para não causar sobrelevação. E em terceiro ponto, a gente deveria ter uma dinâmica no final da Lagoa dos Patos, que no estuário realmente favorecesse a descarga de água da lagoa para o oceano, né? Isso implica também no comportamento do próprio oceano, em Rio Grande, que fica a quase 200 quilômetros de Porto Alegre, né? Você citou esse escoamento da água aí da Lagoa dos Patos para o oceano. O fato da passagem da lagoa para o oceano, a saída de água ser estreita, ela tem aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Isso também acaba dificultando esse processo? Nesse momento, a gente poderia imaginar que se houvesse um grande canal de saída para a lagoa, a gente teria talvez alguma vantagem que fosse maior, mas a gente tem que lembrar que esse canal dificilmente ele seria mantido naturalmente. A tendência de um canal muito largo e muito profundo na saída da lagoa seria de naturalmente ficar novamente assoreado por material depositado, sedimentos de areia, por exemplo. Então, a não ser que se fizesse um canal muito largo e muito profundo naquela região e que fosse mantido por manutenção constante, que é caríssimo, eu não vejo isso como uma alternativa, mas, enfim, pode ser uma coisa que pode ser estudada, né? Professor, falando da situação de Porto Alegre, a cidade é cercada ali por 68 quilômetros de diques, né? Tem um sistema de muros de contenção, casas de bombas, né, para protegerem a cidade. Esse sistema foi feito para aguentar até 5 metros do nível do rio. Por que ele não foi suficiente para proteger a cidade nesse momento? Esse sistema ele resultou de um trauma dos habitantes da cidade de Porto Alegre e também da região metropolitana, que foi a cheia de 41.
né? Depois da cheia de 41, houve algumas iniciativas, não foram levadas adiante, mas aconteceu uma nova cheia em 1967, que voltou a assustar as pessoas e trouxe, então, a memória daquela cheia de 41 de uma forma muito viva. E, por conta disso, foi construído, de fato, esse sistema de defesa ao longo da década de 60 e 70, né? Porque as pessoas ocupavam áreas que elas não sabiam que estavam sujeitas à inundação desse tipo. Então, foi muito traumático o que aconteceu em 41 e também em 67. A partir daí, então, essa geração anterior nos legou esse sistema de proteção e, teoricamente, ele deveria ter protegido todos os habitantes dessa cheia. Essa cheia não superou a capacidade de proteção desse sistema, né? Mas o que houve foram falhas em diversos pontos do sistema que permitiram a passagem da água, né? Isso aconteceu, por exemplo, nas comportas móveis ao longo do muro, aconteceu nas casas de bombas, que deveriam retornar a água da área interna para a área externa, aconteceu em alguns diques que tinham pontos rebaixados. Então, me parece o que aconteceu é que a nossa geração atual não soube dar o valor que o sistema realmente tinha e que não soube também cuidar desse sistema como ele merecia ser cuidado. Essas falhas podem ter sido provocadas por uma série de fatores, então, inclusive falta de manutenção mesmo do sistema. Inclusive uma obra de proteção como essa, ela exige um cuidado constante, não é construir um muro e deixar ele lá parado. Então, isso vai exigir também um cuidado que exige custos, né? Esses custos, dependendo da ótica, eles são enxergados como um desperdício, né? Porque é um benefício coletivo que não fica muito claro para as pessoas, né? Para onde que está indo esse dinheiro, né? Então, me parece que talvez tenha havido um descuido com essa manutenção do sistema, né? A gente não soube valorizar adequadamente o que essa geração anterior deixou de legado, né? Que foi esse sistema de proteção. A história que se repete, né, professor? Investimentos que são subestimados até a gente enfrentar mais uma tragédia, né? Professor, quero te agradecer, viu, pela participação, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigada. Tá bem. Muito obrigado pelo convite. Ótima tarde para o senhor.